Então, eu queria fazer um comentário para, de seguida, lhe endereçar uma pergunta. No caso especificamente aí de 8 de janeiro, do presidente Bolsonaro. A partir de 1999, acabou o foro privilegiado para ex-autoridades. Em 2018, o Supremo reitera que não tem foro privilegiado para ex-autoridades. Posteriormente, é modificada essa interpretação, lá para 2023, se muda essa interpretação e se cria novamente a possibilidade do Supremo Tribunal Federal julgar ex-presidentes. Primeiro ponto, no voto do ministro Fux, ele destacou que isso seria um casuísmo, ou seja, a regra foi mudada depois dos fatos. O Supremo ampliou a sua competência após a ocorrência dos fatos. Segundo ponto, se um ex-presidente passa a ser equiparado a presidente, ele tem que ser julgado pela mesma forma regimental que o presidente, ou seja, pelo plenário. O Supremo não pode interpretar que o ex-presidente é igual ao presidente para que ele possa julgar, mas ao mesmo tempo dizer que ele tem que ser julgado por uma turma e não pelo plenário. É outra questão que se coloca. A questão do 8 de janeiro, muitas pessoas que estavam ali nem se conheciam. A associação criminosa pressupõe que as pessoas se reúnam permanentemente, com estabilidade, e não ocasionalmente. Por que eu estou fazendo todos esses comentários? Porque você pega, por exemplo, a questão do atentado violento ao Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe. Só existe isso se houver violência contra a pessoa. E não se registrou violência contra a pessoa. Então, todas essas críticas que se fazem e que se colocam me levam a fazer uma pergunta. Até que ponto as democracias modernas podem passar por cima de regras processuais, de princípios do direito penal, sob o argumento de que vão defender-se de ataques ou de golpes? Até que ponto é possível uma espécie de direito penal do inimigo para lidar com esse tipo de situação? Bom, o primeiro ponto é que eu não conheço os autos do processo e também não li o acórdão que condenou o ex-presidente Bolsonaro. Apenas eu realmente concordo com essa oscilação que pareceu bastante casuística em relação à modificação da prerrogativa de foro, quanto ao julgamento pelo plenário, que me parece um direito fundamental e não pela turma, quanto ao problema do endereçamento ao ministro Alexandre de Moraes e a ausência e a distribuição não ter sido por sorteio, e sim por um endereçamento específico do presidente ao ministro Alexandre de Moraes. Tudo isso acaba sendo, digamos, um produto de algumas distorções. De um lado, uma distorção, a mudança de posicionamento é uma distorção não jurídica, mas uma distorção do ponto de vista axiológico. De outro, já... Axiológico é distorção de interpretação de valor de uma mudança que não mostra uma estabilidade de posicionamento da corte. Mostra, digamos, uma postura que não é consentânea com uma... Mas eu pergunto, não é muito compatível, porque justamente ali Bolsonaro estava em atrito já público com a corte. Então a prerrogativa de foro, ela existe para proteção institucional da autoridade. Então isso. Mas a dúvida que eu fico, imagina o seguinte: o senhor é um catedrático, um doutor, um profundo conhecedor do direito. Agora imagine uma pessoa leiga. Ela começa a olhar toda essa bagunça que tem de interpretações e fala, mas espera um pouquinho, esse presidente tem que ser julgado em primeira instância ou tem que ser julgado no Supremo? Mas o que está certo, o que está errado? Ou seja, as pessoas acabam duvidando do funcionamento do sistema quando elas veem o sistema funcionar como uma biruta de aeroporto, não sabe para que lado vai. Isso cria muita instabilidade. E aí eu quero então levar uma segunda questão, que é um tema que começou no estado do Rio Grande do Sul há uns 30 anos, que é a discussão da justiça alternativa e do ativismo judicial. Ou seja, eu lembro de uma decisão, nós até comentávamos uma vez na época com um colega nosso, procurador de justiça, doutor Edilson Bonfim, em que foi decretado um pedido de despejo por uma viúva que não tinha condições de pagar o aluguel. E o juiz deixou de decretar o despejo, em que pese ela estivesse inadimplente, invocando questões humanitárias.
O que é certo e o que é errado? Nesse momento ele não está condenando todos os demais locatários a não terem mais o direito de encontrar casas para alugar, porque a regra da locação, a regra de que se você não pagar o seu aluguel, você vai ser despejado, foi quebrada. Essa insegurança jurídica, essa instabilidade, não é também por si só uma ameaça à democracia? Para a democracia se defender, não seria melhor ela se defender usando mecanismos estáveis, o que diz o processo penal, o que diz o direito penal, obedecer às regras que já estão postas? Ou será que essas interpretações casuísticas são necessárias? Não, eu discordo dessas interpretações casuísticas. Eu acho que ela gera... e há estudos que mostram, né, que o próprio Supremo Tribunal Federal ele tem uma estatística bastante alta de descumprir os seus próprios precedentes. Mas vamos lembrar aqui do caso do ministro Luiz Fux, que é uma pessoa, um ministro, um jurista que eu admiro muito. E, aliás, todos os magistrados do Supremo Tribunal Federal têm meu mais profundo respeito, a começar pelo ministro Alexandre de Moraes, que é um grande jurista, uma grande figura humana e um magistrado extremamente respeitado. Mas no caso, veja, ao descumprir os precedentes, o caso do ministro Luiz Fux, voltando, apesar dele ter proferido esse voto especificamente no julgamento do Bolsonaro, eu não consegui compreender, sendo o Bolsonaro alvo de absolvição por aqueles fundamentos, inclusive ausência de prerrogativa de foro e descumprimento de juízo natural, como que restaram condenadas 2 pessoas ali por prática de golpe de Estado. Então, aqueles outros 2, o Mauro Cid e o outro que foi condenado, quem será que eles queriam colocar no poder? Eles estavam praticando golpe de que forma, se o Bolsonaro não praticou golpe de Estado? Essa é uma primeira pergunta. E a segunda pergunta, que no mesmo processo também, o ministro Fux condenou outras tantas pessoas e reconheceu a competência do Supremo. Mas isso só mostra e reforça o que você está falando, Fernando Capês, que é justamente essa falta de parâmetros. Nós não sabemos quais são os critérios que se usa hoje para julgar, porque parece que sim, a simples mudança de opinião, a pessoa tem uma nova opinião e muda sem justificar, simplesmente porque ela está mudando, é como se trocasse de roupa. Ela pretende trocar de roupa, hoje eu vou botar um novo terno, e não precisa prestar contas a ninguém, nem justificar nada.